Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Identidade. E antes da gente começar a bater o papo aqui com a nossa convidada de hoje, quero falar para você que vai vir aí a nossa coleção Bem-vindo ao Novo. São as camisetas, brusas da nossa coleção. Você comprando uma camiseta, você vai estar abençoando a gente a perseguir o nosso sonho, que é conquistar a nossa igreja própria, um lugar para a gente chamar de casa. Essa igreja vai abençoar, como já abençoa a comunidade com projetos sociais e, logicamente, né, prestando culto ao nosso Deus. Então tem o link aí na descrição, você clica aí e já garante a sua camiseta e Deus te abençoe. E agora, pela quarta vez, 4 vezes eu já tentei gravar com essa moça, inclusive uma hoje e deu errado, mas agora está dando certo em nome de Jesus. Estou recebendo ela aqui, a minha amiga, futura pastora da nossa igreja, Juliana Maciel. Bate palma aí, pessoal. Quem tá aí, bate palma aí, pelo amor de Deus. Uhul! Nesse momento ficaram surdos em casa, perdão, é nóis. Boa noite, Ju. Boa noite. Boa noite, porque aqui tá à noite, mas aí tá de dia, eu sei. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agora vai? Agora vai, em nome de Em Jesus. nome de Jesus, então vamos lá. Bom, vamos trocar ideia, vamos conversar. A gente estava conversando antes do sistema aqui cair. Você nasceu praticamente dentro da igreja, você desenvolveu. E aí? E assim, né, nasci na igreja, presenciei, vi muitos milagres, mas demorei para ter um relacionamento com o Deus dos milagres, né? Chegou uma fase ali saindo da adolescência, chegando na fase adulta, que eu pude experimentar algo mais com o Senhor, né? De decidir realmente ter o Senhor como um compromisso, de fazer uma aliança com Ele, independente do que eu pudesse oferecer ou do que Ele pudesse me dar em troca, simplesmente por saber que Ele era o meu Deus. E ali veio essa maturidade. Mas antes disso, eu sempre assim, né? Estive na escola dominical, sempre nos cultos, sempre sendo discipulada em casa. Então, eu sabia que existia um Deus e que esse era o Deus da minha casa. Um negócio que eu vejo muita gente falar, eu não tive esse privilégio, né, de nascer em berço evangélico, mas muita gente que nasceu, eu vejo comentando assim, teve um dia que deixou de ser o Deus dos meus pais e começou a ser o meu Deus. Eu tive um encontro com Deus. Você lembra, você teve esse dia ou foi gradativamente, foi acontecendo? Eu lembro desse dia, eu lembro que eu tinha 16 para 17 anos, tinha começado a trabalhar fora, ia nos cultos, mas tinha um coração muito pendendo para o lado do mundo. E aí tinha uma festa, né, uma balada, uma matinê, enfim, não sei explicar o certo. E eu senti muito que eu queria ir para aquele lugar. Lá no Taquaral. Não, era Não. num outro lugar, mas eu não vou fazer publi, não vou falar o nome, depois que desligar eu falo. Era um lugar que, assim, minhas colegas iam e eu queria ir. Estava numa fase que eu queria ir. E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou em tal festa. E eu já estava preparada para debater, para discutir, já estava preparada para ela falar assim, você não vai. Sua mãe, irmã do coque, cheia da unção. Sim, a minha mãe era a irmã da revelação. E aí minha mãe olhou assim para mim, tá bom. Eu, como assim, tá bom? Ela não vai falar nada? Ela, filha, existe só um caminho e eu já te ensinei. Você sabe para onde eu vou estar na eternidade. Se você quiser estar lá comigo, você sabe o que você tem que fazer. Mas eu não sou ninguém para te obrigar a não ir. Você quer ir? Vai. Estragou o rolê. Ah, mas a teimosa, eu vi a mãe? Não, eu fiquei balançada, mas o carro já estava buzinando lá na frente me esperando e eu fui. Fui, cheguei lá no lugar, ouvi as músicas, nunca fiz assim, nunca bebi, nunca usei droga, mas eu estava naquele ambiente, né, onde as outras pessoas estavam fazendo isso. Então, na minha cabeça, não estava fazendo nada demais, eu estava dançando ali, vendo o que estava acontecendo. E ali eu comecei a me sentir um pouco mal, assim, pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas tudo bem, eu já estou aqui, vou ficar aqui. E aí, nisso, veio um menino dançando com um baseado, assim, estava muito louco, assim. Daí eu olhava para ele e você via que ele não estava normal. E aí, do nada, esse menino para, olha para minha cara
que você está fazendo aqui? Eu estou aqui igual você. Esse não é o seu lugar, não foi esse lugar que eu separei para você. Eita. Não é esse o seu lugar. E aí eu entendi que não era ele quem estava falando. E aí meu coração já começou a queimar. E a festa tinha acabado para mim ali. Mas a minha carona estava lá, ia ficar até amanhecer, e eu tive que ficar lá. Aí, quando amanheceu, que eu voltei para casa, eu tô chegando em casa, tá abrindo o portão, meu pai, minha mãe e meus irmãos, cada um com uma biblinha embaixo do braço, indo para a escola dominical. E eu chegando em casa. Aquele dia eu me senti o lixo, assim, o pior dos piores, assim, o filho pródigo comendo as bolotas, assim, eu acho que foi essa a sensação. E quando eu entrei em casa, o Senhor começou a ministrar no meu coração que não era aquela vida que Ele tinha para mim, que naquele lugar não ia me preencher e não ia me satisfazer conforme a presença dEle. E ali eu rompi com aquilo, né? Eu já comecei a recusar os convites, apesar de ainda ter muita vontade, mas a partir dali o Senhor começou a trabalhar no meu coração de uma forma diferente, em relação a realmente fazer dele o meu Deus, porque os meus pais, eles já estavam salvos, eles já tinham a salvação deles garantidas, porque eles já tinham entregado a vida para o Senhor, eles viviam, e meu pai, no caso, ainda vive para o Senhor. E ele ensinou o caminho para nós três, para mim, para minha irmã e para meu irmão. Todos nós fomos forjados ali no mesmo local. Só que, em algum momento, meu coração realmente foi levado por essa curiosidade, e nesse dia que eu voltei para casa, assim, destruída, o Senhor realmente me moeu ali, me moeu, assim, e aí eu orando com o Senhor, o Senhor falou, eu vou falar com você onde tiver que falar, se você estiver numa balada, eu vou estar lá, onde você for, eu vou estar lá, porque eu sou o seu Deus, mas eu quero que você fale comigo também. E ali começou a mudar um pouco essa minha relação com Deus, né? Demorou muito ainda, assim, para eu realmente ser uma crente firme, porque eu me batizei com 13 anos. Mas eu não tinha... Eu me batizei porque eu era da igreja, porque com 12 anos todo mundo batizava, então eu já ia fazer 13, tinha 12 para 13 anos, acho que é isso, então eu vou me batizar. Mas ainda não, assim, não foi foi um batismo de convencimento, era como se fosse uma cartilha que eu tinha que seguir. Sim. E depois de adulto, não. Assim, depois dessa fase ali entre os 16 e 18 anos, que o Senhor firmou no meu coração e começou a fazer milagres extraordinários, né? Já fazia, sempre fez através dos meus pais. Eu sempre via isso no nosso meio, mas na minha vida mesmo começou com essa fase, assim, dos 18, mais ou menos. É legal você falar isso, porque quem está em casa assistindo é entender que, tipo, não é o Deus dos seus pais. Deus não tem neto. Deus, ele tem filho. Exatamente. E às vezes tem muita gente muito jovem, adolescente na igreja, e você está aí, tipo, eu estou aqui porque meus pais, Deus tem um chamado na vida dos meus pais, Deus falou com os meus pais, e na verdade, cara, Deus quer falar com você também. E quando a gente conhece, por mais que a gente não está tão fervoroso e envolvido, até um pastor que a gente estava comentando antes aqui de começar a gravar, a gente não consegue pecar gostoso. Sabe? Apesar de não ter nascido num berço evangélico, mas quando eu me converti, em algum momento ali também dei aquela oscilada. É a mesma coisa, a sensação tipo, de alguém olhar para você, não foi igual essa sua experiência que foi mais forte, né? Mas foi tipo as pessoas olhar e falar assim, cara, o que você está fazendo aqui? Esse lugar nem combina com você, esse ambiente combina com a gente, mas com você não. Tipo assim, o próprio Deus usando as pedras, né, no caso, usando as pessoas assim para falar, esse lugar aqui não é para você. E só que tem muita gente que acaba se perdendo conforme a caminhada e acaba não olhando para esse lado, porque tipo, eu vou porque meus pais vai. Na verdade não, Deus quer se revelar também a você. Deus quer se revelar também ao seu coração. Sim, e assim, falando para quem é filho de crente mesmo, porque não é fácil. É bom você seguir a vida com Jesus, é maravilhoso, é um privilégio estar no lar cristão desde cedo, só que parece que sempre tem um dedo apontado para a cara da gente. Lembrei agora da minha esposa, que ela fala que a mãe dela fez ela queimar toda a coleção de livros dela do Harry.
E, gente, e é daí para mais, assim, misericórdia, tem muito... A minha mãe tinha uma frase dela... Melhorou, né? Mas antigamente era mais, né? Sim, minha mãe tinha uma frase que era o misericórdia. Tudo que ela não concordava, que ela abominava, era o misericórdia. Quando ela vinha com essa frase, eu já sabia, vixe, não é legal, não ouvirei, não trarei para casa. Mas, assim, parece que tem sempre um olhar para o filho do crente esperando o momento que ele vai cair, ou esperando o momento que ele não vai ser tão crente quanto os pais, né? Muito relacionado a filho de pastores também, que gera uma expectativa de ser igual o pai Você tinha um combo, né? Menina, crente e filha de pastor. Filha de pastor, né? Teve uma época que meu pai dirigiu igreja, a gente estava trabalhando, né, na igreja junto com ele, e era uma obra muito pequenininha, iniciando ali no Jardim Santa Lúcia. Tinha o finado pastor Eduardo também, que meu pai era auxiliar dele uma época. Então, a gente sempre envolvido ali na igreja, e a gente descia a pé para voltar para casa e via os nossos coleguinhas ali, nossos amigos que cresceram com a gente, na bagunça. Então, era sempre uma escolha, né? Estar aos pés de Jesus e desejar que aquelas pessoas também viessem, mas sempre sabendo que alguém ia te olhar diferente, porque você é da igreja. E isso era um privilégio, né? Em muitos pontos, te livra de muitas ciladas, mas tem aquilo que filho de pastor não é pastor, filho de crente não é crente. Cada um tem que ter o seu próprio encontro com Deus, cada um tem que ter o seu próprio relacionamento com o Senhor, até porque a salvação ela é individual, né? Pode uma mãe ser salva e o filho não. E isso depois que a gente conhece Jesus, que a gente tem esse entendimento, que a gente aceita, confessa Ele, a responsabilidade de cultivar isso é nossa. A responsabilidade de cultivar isso já é do filho, não é mais dos pais. Né? O pai, ele intercede, ele aponta o caminho. Igual a minha mãe falou para mim, o caminho é esse aqui. Você sabe qual que é o destino. Quer estar na eternidade? Quer estar lá comigo? Quer viver para sempre com o Senhor? É isso que você tem que fazer. E é seguir por esse caminho mesmo, né? Então, quem é filho de crente, se converta de verdade. Quem é filho de crente, não se baseia só na oração dos seus pais. Eu me baseava muito na oração da minha mãe. Tinha muito aquela confiança de que, não, minha mãe vai orar e alguma coisa vai acontecer. Ou se tiver algum problema, não, minha mãe, vamos entrar num propósito de jejum. Ou diversas vezes eu dormi no acordo com aquela mão melada de óleo na minha testa, orando. E... O quê? A minha mãe ela até começava assim, mas se o Espírito Santo tocasse nela, ela dava os gritos dela lá no meio mesmo, e ia para a sala e orava, e no meio do nada acordava todo mundo para continuar orando, ou às vezes silenciosamente, mas eu tinha essa referência de alguém com muita intimidade com Deus dentro de casa. E eu me escorava muitas vezes realmente nessa fé que ela tinha, nessa intimidade que ela tinha. Até que chega um momento que você não tem mais isso e precisa realmente desenvolver a sua oração, a sua fé. Chega um momento que você deixa de ser para quem é assim, o objetivo da intercessão e você passa a ser o intercessor. Isso aconteceu para mim com o falecimento da minha mãe. Né? Porque em muitos pontos, logo que foi nessa transição de 16 a 18 anos, eu me formando no Senhor, e quando eu fiz 18 anos e meio, o Senhor recolheu minha mãe. E nesse período aí de 6 meses até ela vir a falecer, o Senhor me deu revelações assim, reais da parte dele, dos céus. E eu não compreendia, ia para minha mãe em oração e o Senhor deu a visão para ela, deu o discernimento para ela. E ela, entre linhas, ia tentando me falar do que se tratava, mas eu não estava pronta, talvez, para entender o que era aquilo, né? E até que o Senhor me deu uma visão muito clara de que minha mãe ia partir. E só que o meu coração de filha não quis aceitar aquilo. E aí chegou o momento realmente que ele a recolheu. E a partir dali, de fato, eu precisava andar com minhas próprias pernas. E não era só por mim. Era um momento de intercessão pela vida dos meus irmãos, que eram mais novos, pelo meu pai, que era um viúvo ali enlutado com 3 crianças ali, né, com adolescentes. E o joelho ele precisa continuar dobrado, precisa continuar em oração. Né? Se a minha mãe não vai estar aqui para orar, quem vai orar agora? Eu preciso fazer a minha parte. E ali entra, aprofundando mesmo. Né? A dor me aproximou de Deus. A dor da perca da minha mãe, a dor do luto, ele me tornou mais sensível. Né?
E quebrou essa guarda que eu tinha de achar que não, tá tudo bem, porque a minha mãe vai orar e tudo vai acontecer. Agora não tem mais isso. Agora você precisa ser adulta, você tem que assumir os seus BOs, mas você também tem que assumir a responsabilidade de ser crente, a responsabilidade de ser intercessora pela sua vida e pelos seus. E aí a coisa começou a ficar séria. Entendi. Existe uma tese, isso não é comprovado, tá? Uma linha teológica que meio que afirma que a passagem quando Jó está lá na casa dele e Deus, de uma certa forma, né, todos os filhos de Jó morrem e Jó é avisado que Jó fica triste, mas continua servindo a Deus. A gente nunca para pensar o outro lado, na visão dos filhos. A história de Jó vai relatar que Jó levantava sacrifício por ele e por cada um dos filhos dele. Consequentemente, os filhos não faziam, os filhos ficavam sentadão, enquanto o pai fazia tudo. Então, Jó, ele foi até esse ponto, Jó, ele foi um servo de Deus excelente, mas talvez ele não foi um grande pai nesse momento. Depois ele foi um excelente pai. Por quê? Porque às vezes ele achou que ele estava ajudando os filhos, mas na verdade ele não estava ajudando. E uma coisa que a gente aprende, que eu vi que você aprendeu com a sua mãe, e talvez ela nem sabia disso, mas tem um pastor que eu gosto muito, ele até daqui da cidade, o pastor Juscelio, que era o senhor aqui, viu? Que ele fala que a gente, os pais, né? Eu ainda não tenho esse privilégio, vou ter um dia, mas que você não está criando simplesmente um filho, você está criando o próximo pai da geração. Sua mãe não estava criando simplesmente filhos, estava criando os próximos pais da geração, né? E é isso que é a missão do pai, porque daqui a uns anos seu filho vai crescer, seu filho vai conhecer uma moça, vai casar e vai embora, vai para outra casa, vai construir a família dele, porque isso é bíblico, né? Então você está criando um próximo pai, você está ensinando ele. Aí quando você foi pegando nesse ponto que tipo assim, pô, minha mãe não está mais aqui, mas o joelho de alguém tem que dobrar para orar. Mas você só conseguiu fazer isso porque ela te ensinou isso. Imagina, olha como é sério. Imagina se ela tivesse falhado nessa missão. Talvez as coisas seriam um pouco mais difíceis, talvez não teriam chegado onde vocês chegaram. É muito importante falar essa questão, porque você foi filha de pastor, filha de pastor, e possivelmente você está no caminho aí, seu filho vai ser filho de pastora, né? Eu nunca vou saber o que é isso. Eu sou pastor, mas eu não sou filho de pastor. Mas para você, o que foi mais difícil lidar com essa questão de ser filho de pastor? Você sofreu algum meio que preconceito? Até mesmo as pessoas da igreja, olha lá, também, olha, a filha do pastor fazendo isso. Ou de fora, como que era? Porque hoje está um pouco mais desmascarado, né? Desconstruído, na verdade. Mas antigamente tinha muito a visão que o pastor é um semi-anjo, né? E às vezes as pessoas ficam, nossa, mas como que é ser filha de pastor? Nossa, mas você fazendo isso, como pode ser filho de pastor? E também queria que você falasse um pouco dessa questão do luto, sabe? Como foi para superar mesmo assim? Porque é aquela velha frase, né? Não tem como. A gente está enlutado, as pessoas falam, se precisar, estamos aí. Mas depois quando você chega em casa, que você fecha a porta de casa, ninguém vai estar ali 24 horas, sabe? É você e os seus e bola para frente, um dia de cada vez, né? Só sabe quem realmente passa, como eu já passei, você já passou, quase todo mundo já passou, ou infelizmente vai passar, mas no seu caso, porque às vezes tem alguém assistindo a gente que perdeu alguém que é uma referência, né? Você perdeu uma referência, né? Não deixou de ser, mas presente você perdeu a referência. Como que foi, assim, qual que foi o processo, assim? Tenho certeza que teve a mão de Deus aí e tudo mais. Bom, respondendo à primeira pergunta, né, de ser filho de pastor, ou de ser da igreja, ou de ser crente, eu já tinha uma característica que ela me acompanha, acho que desde criança, de falar muito, realmente absorver o que é falado na igreja, e no meu vocabulário do dia a dia, eu tinha um vocabulário muito de crente. Os mesmos misericórdia que minha mãe falava, eu falava. O mesmo glória a Deus que minha mãe falava, eu também falava. E na escola, teve uma época no ensino médio que as meninas falavam, ai, pastorinha. Assim, fazia algumas piadinhas, algumas coisas assim, né,
uns comentários nesse sentido, porque geralmente era o jeito de falar, era o jeito, é aquela coisa de se parecer com Jesus, igual os discípulos lá falavam, mas você tem a fala igual a dele, você tem o jeito igual a dele, tem uma forma de crente que a gente entra e Sim. que você pode estar mudo, quieto num canto, alguém vai olhar para você e vai saber que você é crente, vai saber que você Provavelmente é você já foi no cristão. mercado, a moça do caixa falou boa tarde e você respondeu amém. Muito provavelmente. Pai, Senhor. Senhor. Ontem mesmo eu fui cumprimentar o meu vizinho, né? Que ele também é cristão. Fui lá no meu pai buscar o B. Aí fui cumprimentá-lo, aí quase que saiu um Pai do Senhor. Boa noite. Eu podia ter falado um Pai do Senhor também, mas a gente tem é o vocabulário, é o jeito de falar, ou alguma coisa no dia a dia que vai te fazer, né? E quando você é adolescente, essa parte é um pouco mais difícil. Igual você falou, hoje eu já é um pouco mais aceito, é da hora ser crente. Quando eu era adolescente não era tão legal assim. Isso é verdade. Né? Então, hoje acho que já está um pouco mais fácil. E a questão do luto é uma coisa assim diária. Se eu falar para você hoje, olha, minha mãe morreu em 2009, a gente está em 2025. Né? Então já são mais de 15 anos da perca da minha mãe. E a cada ano era como se fosse o primeiro. Você vai vivendo, você tem que seguir a sua vida, mas sempre tem algum momento, alguma fase da vida que eu penso, e se a minha mãe estivesse aqui, como seria? Os primeiros anos ali foram terríveis. Assim, eu falo que eu sobrevivi, eu não sucumbi à tristeza porque eu tinha irmãos. Né? Eu tinha o meu irmão com 14 anos, a minha irmã com 11. E quando eu olhava para eles, eu sentia força para continuar. Ou quando eu olhava para eles, eu sabia que eu não estava sozinha ou que tinha alguém que também precisava de mim, da mesma forma que eu precisava deles. Já teve assim momentos de eu ir dormir e esquecer que minha mãe tinha morrido, assim, com meses que minha mãe tinha morrido, esquecer e dormir e acordar, descer a escada, mãe, você não sei o quê, mamãe. Aí quando você vai falando, vai cair na ficha. Opa, não tem mais. É o portão abrindo no horário que ela costumava chegar da rua. Eu escutava o portão abrindo, não tinha o portão abrindo, mas na minha cabeça eu escutava. E a cena assim, mais difícil, assim, mais desafiadora para mim foi quando eu acordei de madrugada e o meu irmão tinha 14 anos, ele era muito futebol, videogame, muito meninão, assim, né? E eu acordei um dia de madrugada para ir ao banheiro, sei lá. E aí eu desci a escada e eu vi aquele menino debulhado em lágrima olhando para a porta do quarto da minha mãe, assim, chorando, chorando. Eu acho que ele não tinha chorado todo o tempo. E aquilo foi, assim, falei, meu Deus, né? Por que a gente está passando por isso? Né? Por que na nossa casa? Eu já me perguntei várias vezes por que tanta gente ruim está viva aí fazendo maldade. Minha mãe, tua serva. E o Senhor sempre dizia aquela palavra no meu coração: os meus vêm para mim, mais cedo ou mais tarde, os meus vão voltar para mim. Isso é lógico, é sofrimento para os filhos, mas para os servos é um ciclo da nossa vida que tem que fazer parte. A gente tem que viver com essa expectativa do dia que a gente vai se encontrar com ele. Então, que por mais que para mim, para os meus irmãos, para o meu pai era sofrido, para minha mãe era o descanso. Né? Para minha mãe era o momento de se cumprir no que o Senhor ia recolhê-la. E aí a gente vai seguindo, mas assim, até hoje não é fácil. Diversos E a momentos, Bíblia, né? sem querer te cortar, mas a Bíblia fala, né, que a morte dos escolhidos para o Senhor, isso é honroso, né? Sim. Só que a gente não foi preparado para isso, para perder. Não foi preparada. E quando eu engravidei, por exemplo, vários momentos da minha vida, quando eu me casei, tantas coisas que minha mãe não viu, ela não estava aqui. E aí bate aquela tristezinha assim de pensar como seria ser ela estivesse, o que ela ia achar do Benício, o que ela olhasse para o meu filho, o que ela ia achar. Essa arte que ele fez, nossa, minha mãe ia amar isso, porque ela gostava de tal coisa. E aí começa a se tornar uma lembrança boa, né, das coisas que a gente viveu. E minha mãe conseguiu deixar essa marca em nós, assim, né, de uma identidade e de momentos muito felizes. Assim, de uma pessoa que tinha um momento no Senhor, mas de uma pessoa que gerava muitas gargalhadas, né, que era muito feliz, que tinha essa felicidade plena no Senhor. E aí, quando eu lembro disso, traz um pouco alívio para o meu coração. Então, o luto é assim, a dor ela sempre vai estar lá, mas ela vai amenizando com o tempo, até que a gente consiga fazer as lembranças boas serem superiores à dor da perca, sabe? Sim, é bom você falar isso, porque a vantagem da internet é que esse vídeo vai ficar para sempre, cara. Então, se Jesus não voltar,
até então, daqui 100 anos, a gente não vai estar mais aqui e alguém vai estar assistindo esse vídeo e vai falar, tipo, poxa, cara, essa menina conseguiu persistir, conseguiu continuar, mesmo tudo isso aconteceu, então eu estou passando por isso, eu vou continuar também. Claro que é bem diferente, não se compara uma mãe com um tio, né? Bem diferente, mas você conheceu ele. Eu lembro quando a gente perdeu o Normando, que era músico aqui dessa igreja, tocava. A gente não era pastor daqui ainda, mas eu lembro que a gente era muito próximo, assim, cara. E eu era bem mais amigo do Normando do que do Tom, o outro irmão dele, para quem não conhece. São tios da minha esposa. E eu lembro que todo domingo que eu estava por aqui, eu ia na casa dele, assistir jogo, ele me mandava mensagem. No último domingo, no último mês, a gente ficou muito mais junto do que o normal. Não era só o domingo, era sexta, sábado e domingo. E depois que ele partiu, a gente começou a lembrar de algumas coisas que ele falava pra gente, que era meio que ele estava meio querendo avisar a gente. Meio que ele já sabia, tipo, a última ceia, ele brincando, a última ceia que eu tomo com vocês, sexta-feira no serviço, é a última vez que eu faço esse serviço, eu não quero mais saber de nada da vida não, já tá bom, eu já quero ir conhecer Jesus. Só que ele era muito brincalhão, sabe? Eu lembro domingo que eu fui dar tchau para ele, assim, e a gente sempre vinha para cá, e a gente passava o domingo na casa da minha sogra. Exatamente no domingo que ele faleceu, a gente resolveu ir embora meio-dia e limpar a casa. Tipo, nunca a gente fez isso, cara, fazer aquela faxina de domingo, sabe? A gente terminou a faxina, a gente recebeu a ligação, ó, o Normando faleceu. Então, tipo assim, é umas coisas. E hoje a gente pensa, igual você pensa da questão do Benício, a gente pensa, nossa, como que anos depois, né, depois de 2 anos, a gente veio para cá, para a igreja que ele fazia parte, a gente assumiu como pastor. E a gente pensa, nossa, como que seria se o Normando estivesse vivo nesse tempo, né? A gente virou pastor dele, a gente ia ser pastor dele. Nossa, como seria bom, que não sei o quê, por causa das coisas, assim. E a gente pensa nisso, e o conforto que vem, tipo, nossa, ele está descansando no Senhor, sabe? E depois disso, eu não era tão próximo do Tom. A gente não tinha proximidade nenhuma. O Tom sempre foi mais rabugento, né? Mais xarope, mais reclamão. E eu lembro que um dia a minha sogra chamou a minha atenção. Falou assim, ó, você parou de ir lá na casa deles, porque o Normando não está mais lá. Acho que você precisa descer, voltar a descer lá, porque a gente está preocupado com o Tom. E ele tá meio isolado, ele não fala com ninguém. E aí foi antes de eu começar a pastorear aqui ainda. E aí eu falei, caramba, acho que eu preciso ir lá mesmo. E eu comecei lá, e hoje a gente é amigo, eu e o Tom, tem uma proximidade. Ele continua sendo rabugento, ele continua sendo chato em muita coisa, mas a gente se fala toda semana, e foi por causa disso. Eu vi que ele era um cara que, lógico, estava sofrendo muito mais do que eu, porque era irmão de sangue, né? Estava no processo do luto ainda, mas antigamente eu descia lá para assistir jogo com o Normando, hoje eu desço lá para assistir jogo com ele, para conversar, a Kel também, mas foi dessa maneira que Deus foi consolando um ao outro, mas é algo que eu sempre falo, cara, a dor do luto, ela vai passar, mas ela é substituída pela dor da saudade, que isso não tem como. Vai ser para sempre. E o luto, pastor, ele te ensina a valorizar os vivos. Por quê? A minha mãe, ela já partiu. Não, nossa, esqueci jamais, vou esquecer, vou amá-la para sempre. Mas quem está aqui? Quem está comigo? Eu estou valorizando? Eu estou cuidando? Eu estou perto? Né? Tem o meu pai perdeu a esposa, ele não se casou de novo. E eu olho às vezes para meu pai e falo, faço tão pouco por ele, porque ele está aqui. Eu vou esperar algum dia não tê-lo mais para falar que eu amo, para fazer algo por ele. E assim é com várias pessoas do nosso convívio. Tem pessoas que a gente está acostumada a tê-las no nosso dia a dia, mas a gente não para falar realmente, olha, eu te amo, eu estou aqui se você precisar. Ou simplesmente convidar a pessoa para fazer alguma coisa tão aleatória que ela vai falar, nossa, mas o que você está me chamando para fazer isso? Mas é mostrar cuidado pela vida, é mostrar que você valoriza aquela vida, que ela é importante para você também, assim como ela é importante para Deus. Né? Eu sou a rainha do rolê aleatório, de pensar numa pessoa não específica e chamar para fazer alguma coisa, para tomar um café. Isso é E bom. nisso Deus já tratou muitas vezes comigo ou com as pessoas em si. Né? Então, o luto ele te ensina isso, a guardar a saudade, a lembrar dos momentos bons, mas a realmente valorizar quem você ainda tem, para não ter que
chorar um outro luto depois com remorso, ou com arrependimento, ou eu poderia ter feito isso, né? Sempre pensar assim, talvez a próxima pessoa que partir perto de mim, eu consiga falar assim, nossa, eu fiz tudo que eu pude, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu fui o mais presente que eu pude. Não dá para fazer isso 100%, mas ser intencional nessa parte, né, de realmente valorizar as vidas das pessoas, principalmente pai e mãe, né? Porque assim que ou, enfim, esposa, quem é do nosso convívio. Em relação a pai e mãe, eu fico horrorizada com as coisas que eu vejo, né? De amigas minhas mesmo, de pessoas próximas, que trata a mãe, assim, igual trata a fulana da esquina, assim. E aí isso, para mim, corta meu coração, que eu falo, gente, eu queria tanto ter minha mãe aqui, e a pessoa tem a mãe e tá assim para a mãe, de ombro para a mãe. Falo, Eu vivo isso ao contrário, claro que não nem se compara, né? Porque não é comigo assim. Graças a Deus eu tenho meus pais, mas eu vejo pelas meninas, pela Kel e pela Olivia que não tem mais o pai, né? Eu lembro uma vez numa conversa assim com a Olivia, cara, de outras coisas, não tinha nada a ver com o que a gente tava falando, e ela me soltou assim, pô, cara, quantas vezes eu cheguei da escola e eu vi as meninas no terminal, o pai das meninas buscando elas, como eu sempre quis isso, e as meninas reclamando, sabe? Tipo, nossa, esse cara já tá aqui, veio me buscar, parece que não confia em mim. Nossa, meu maior sonho era descer do ônibus e meu pai tá lá me esperando. E aquele dia eu falei assim, caramba, mano, tipo, a gente não era pra ser assim, mas a gente começa a observar algumas coisas, talvez depois que a gente perde, muita gente, ou valoriza, não que elas não valorizavam o pai, não é isso, mas aquele dia que ela me falou isso, eu parei pra pensar, falei assim, caramba, mano, tipo, verdade, é muito doido isso, sabe, de, tipo, isso que você tá falando, provavelmente você já viu uma menina tratando mal uma mãe, e você fala assim, mano, daria tudo pra... não, eu já me meti, assim, né? Que a colérica aguenta a língua na boca. Então, Deus está trabalhando, gente. Eu estou melhorando muito. Mas eu já me meti, de vez de falar assim, cara, fica quieta, é sua mãe. Ela tá errado, não interessa, fica quieta, deixa ela falar. É sua mãe. Cara, é sua mãe, você tem mãe. O dia que, tipo, ninguém estiver ali para você, é ela que tá. E assim sabe? Então, algumas pessoas em específico que são de mais próximo a mim, assim, mais perto do meu convívio, eu já me meti várias vezes. Aí a pessoa, tipo, fica constrangida, né? Gera aquele climão, aí depois tem aquela reconciliação e tá tudo certo. Mas eu fico indignada, gente. Eu fico indignada e eu vejo pelo meu filho também. A criança tem 6 anos, mas já tem coisa que ele não quer saber da mãe para fazer. Tem lugar que ele já não quer dar a mão. Faz parte da vida isso, né? Mas, assim, a gente que é adulto, que é consciente, porque a maturidade, ela que vai trazer essa consciência para a gente, de valorizar os nossos entes queridos, os pais e tudo mais. Mas eu vejo adultos se comportando como crianças, né? Uma criança de 6 anos talvez, não, mãe, agora não, é uma coisa, agora um adulto, é que é complicado, né? Relacionamentos, feridas, cada um sabe onde o seu sapato aperta, cada um sabe para onde a sua história te levou. Mas Sim, isso é sim, bíblico, honrar pai e mãe, honrar pai e mãe, independente de quem seja independente de quem e do que eles seja ou do estejam que tenha fazendo. feito. Aham. Só pra gente fechar essa parte aí, tem uma. Eu não vou lembrar o nome dos atores, né? Eu sou bem desligado às vezes com isso. Mas aqueles meninos lá, meninos, aqueles atores do Velozes e Furiosos, o loirinho lá, que ele bateu o carro, morreu. E o amigo dele no velório, ele ficou muito conhecido isso na época, que chocou um cara famoso do filme. Pô, o cara fazia filme de corrida e morreu dirigindo, pá. O amigo dele fala no velório, tipo assim, hoje o meu choro é um choro de saudade, gratidão, porque eu pude falar para esse cara o quanto eu amava ele enquanto ele estava vivo, sabe? Acho que às vezes falta isso na gente, sabe? Tipo, lembrou da pessoa ali, no meio do dia, ligar, e falei, beleza, beleza, ó, estou te ligando para falar que eu te amo, sua vida é importante, obrigado pelo que você fez por mim e tal. Falta mais isso, né? As pessoas criticam muito, mas as pessoas fazem. Tipo assim, morre alguém, faz um monte de homenagem, e principalmente quem é os famosos, né, no caso, né? Um monte de homenagem, não sei o quê, faz camiseta com a cara da pessoa, mas a pessoa não tá vendo nada daquilo. A gente esquece de honrar em vida. Ai, pastor, você falando isso me lembrou uma coisa muito,
muito nada a ver, mas de quando eu estive doente, assim, de pessoas muito aleatórias que vinham falar comigo. Né? E sem noção, né? Não, algumas me ajudaram, tudo, me incentivaram, mas outras era por pura curiosidade. Assim, o rumo da conversa era para saber quando que eu ia morrer e se tinha uma foto comigo para poder postar. Misericórdia. Assim, o teor da conversa não era essa, mas a sensação que eu tinha era essa. Né? Lógico, as pessoas se preocupam, se comovem, a situação toda foi muito complicada, eu entendo. Tadinha da bichinha, tão Não, mas nova. teve pessoas assim, sei lá, 15 anos, sei lá, 10 anos que não falava comigo nem nada. Falava, nossa, mas é que grau? Mas que nível que tá? Nossa, mas tá assim. Ai, mas quando é assim, né? Nossa, é complicado, hein? E assim, eu tipo, meu Deus do céu, eu acho que eu vou desligar a internet, porque não tá dando. Né? Ao mesmo tempo que tem. Enfim, é complicado. Nossa, eu passei por isso com meu pai, né? Meu pai teve um incidente, e aí teve uma pessoa que veio falar pra mim assim. Meu pai, tipo, na UTI, lutando pela vida, a pessoa veio e falou assim, você sabe, né, se ele morrer agora, ele vai pro inferno. Eu falei, meu Deus, mas pra quê? Amado. Não vai tirar ele da situação. Ai. Mas assim, Ju, já que você tocou nesse assunto, pra gente caminhar aí pro final, você passou por um tratamento oncológico, né? Sim. Essa semana, uma oportunidade, eu vou querer ouvir ele também, é o Bruno, eu vi uma matéria. Foi até uma moça, ela é esposa de um jogador lá de Minas. Ela falando que 70% dos homens abandonam suas esposas quando descobre o câncer. O casamento acaba, entra numa crise, o cara vai embora. E eu já falei isso pro Bruno, né? Tipo, que ele tem que contar até a história dele, o testemunho, porque todo mundo quer ouvir você, claro, você passou na pele, né? Mas também teve o lado dele, né? De segurar a onda, de entender, tipo, de não demonstrar algumas coisas na sua frente, de segurar o choro e se esconder para chorar e por aí vai. Mas esse processo aí, como começou? Tipo, como você descobriu? Foi de uma vez ou foi desconfiando? Ah, é tal coisa, vamos lá, é isso, não vai ser nada, e daqui a pouco veio a bomba. Como que foi esse processo? Literalmente foi uma bomba, né? O pastor falou. A gente veio assim, de um 2018 de surpresa muito boa para um 2019 de uma surpresa muito ruim. Nós havíamos conversado que a gente ia esperar um pouco para ter filhos, porque, enfim, a gente não tinha condições financeiras, a gente era casado recente, não tão recente, mas a gente tinha alguns projetos financeiros que a gente tinha que concluir antes de pensar em ter um filho. Então, a conversa foi essa. Não teremos filhos até segunda ordem. E tomando remédio, né? E tudo mais. Veio a surpresa da gestação. Eu descobri que eu estava grávida do Benício, eu já estava com 12 semanas, né? Que são os famosos 3 meses. E a gente entrou num estado, assim, totalmente de negação. Tipo assim, como, que dia, por quê? E recebemos e acolhemos aquele filho depois de um tempo, sabendo que era o propósito de Deus. Uhum. Não sabia por que eu tinha que engravidar naquela época daquele filho e tudo mais. Nasceu o filho, bênção, passou um período de internação e eu com aquela dificuldade de amamentação desde quando ele nasceu. A gente passou por um estresse muito grande, porque com 4 dias ele teve que voltar para o hospital. Assim, ele teve alta, foi para casa, teve febre e voltou para o hospital. E aí eu estava com a cesárea ali, com todo aquele medo, aquele pavor de saber o que tinha criança, né? Que investiga daqui, investiga dali, examina daqui e dali. E a amamentação, de fato, não fluía. Ficou aquela coisa de tentar tirar o leite para dar no copinho. Uma mama ele pegava, a outra não ia, não fluía e não era o suficiente. Até que eu me rendi. Falei, quer saber? Eu vou, ele teve alta, graças a Deus, do hospital. Eu vou dar uma mamadeira para ele e vamos. E aí, nisso, a mama começou a ficar com um aspecto muito estranho. Mas isso, para quem acabou de ter o filho, né, para quem ali está no puerpério, Então, nas mudanças. é muita mudança hormonal, muita mudança de corpo, de ganho de peso. Então, para todos os efeitos, era uma mastite, que é uma inflamação na mama, né, que ocorre. E eu me apeguei naquilo. Nossa, eu não consegui dar o leite, por isso que essa mama está assim. E aí começou a ter algumas características que são de câncer de mama mesmo. Que é uma pele mais áspera, um líquidozinho meio amarelado, né?
ali que sai, mas para mim tudo isso era relacionado ao leite. Eu falava, não vejo a hora disso passar, porque agora meu filho já está com 6 meses, eu já voltei a trabalhar. E nesse de voltar a trabalhar, eu senti um febrão esquisito trabalhando e muita dor, assim, estranho. Acho que Deus mandou aquela febre mesmo para eu entender que tinha algo de errado comigo. Aí eu saí do serviço, falei, quer saber? Eu vou passar ali no hospital da PUC, né, que é perto da minha casa, caminho de casa, e o Bruno segura as pontas lá com o neném, e eu vou passar aqui para resolver de uma vez por todas isso. E aí, quando eu cheguei lá, começaram a ver que tipo, tinha algumas coisas estranhas. E aí, nisso, eu falei, não, daqui a pouco vou para minha casa, tomar um banho e vou para casa de boa. Não voltei para casa. De lá mesmo, eu já fiquei internada para entender o que estava acontecendo. Tentaram fazer uma punção, né, para que se fosse leite, fosse algo líquido, esse líquido saísse, só que era algo muito duro, assim, né? Quando ela furava, assim, batia a agulha, dava para sentir que tinha alguma coisa estranha. Aí, tô lá, né, esperando interna, no interna, chamaram um doutor, um mastologista, que é o doutor Júlio da PUC, que ele é muito experiente. E aí ele olhou, me examinou e falou, você já comeu? Eu, não. Ele, então não come mais nada não, tá bom? Que amanhã a gente vai fazer uma biópsia. Tá bom. Dormi lá no hospital, fizeram a biópsia, eu fiquei lá internada 7 dias, tratando tomando antibiótico, né? Porque tinha gerado uma inflamação Mas mesmo no até meu corpo. então não passava na sua cabeça que era câncer? Na Ou já minha, passava? na minha cabeça, não. Até então, não. Aí eu tive... a médica que me atendeu na recepção, lá, que fez o meu primeiro atendimento, ela foi me visitar algumas vezes durante a internação. E aí ela foi com um papelzinho, com o nome de uma médica, que era uma mastologista, e ela me deu esse papelzinho na minha mão e falou, olha, quando você tiver alta, você passa na recepção e marca uma consulta com essa doutora, mastologista. Aí eu pensei comigo, nossa, que atenciosa, né? Nem tchum do que poderia ser. E aí tive alta, fui para casa e lembro até hoje, dia 14 de junho de 2019, eu ia pegar o resultado dessa biópsia. Só que aí antecipou, e aí eu fui lá no dia 13 de junho, na PUC, pegar o tal do resultado. Chamei minha amiga, que era um pouco mais antenada que eu nas coisas, né? Por incrível que pareça. E aí nós fomos, eu abri aquele envelope e eu não entendia nada. Eu li ele, assim, para mim, não estou entendendo. E minha amiga acho que ela foi usada por Deus mesmo naquele momento. Ela falou, a gente já não está aqui? Vamos passar ali no pronto-socorro, ver se tem algum ginecologista de plantão, alguém que vai conseguir te explicar, né, melhor do que se trata. E aí passei lá no pronto-socorro, entramos na salinha. Entrei sozinha, na verdade, né, que adulto não podia entrar com acompanhante. E a médica foi sem dó nem piedade. Ela olhou, leu, assim, falou, olha, quantos meses tem o seu filho? Ah, meu filho tem 7 meses. Você amamenta? Aí eu, não. Ela, então. Se prepara, a gente vai correr contra o tempo, porque você está com esse carcinoma indictual, nananana, nível 3. Você está com câncer de mama bem grande. A gente vai fazer os demais exames para poder acompanhar, mas assim, você vai ter que ser forte. É câncer e a gente vai correr contra o tempo. Você tem alguma mastologista que te atende, algum médico para iniciar esse tratamento? Aí eu lembrei do papelzinho que a outra doutora tinha colocado na minha mão. Aí eu falei, tenho. E ela é daqui. Já corri para agendar com ela, na outra terça já agendei. Aí fui fazer os outros exames, né? Ressonância e tudo mais, para entender a proporção, mas né? espera aí, você recebeu a notícia, aí você correu para agendar. Essa semana, que foi a semana de contar para a família, como que ficou a cabeça? Horrível! Não, é que a pessoa vai atropelando tudo, mas assim, ela foi e jogou a bomba em cima de mim. Aí saí, fui para a recepção, joguei a bomba em cima da minha amiga. Aí desabamos a chorar. Aí chegou a hora de voltar para casa, né? Porque lá em casa tava o meu pai, o Bruno, esperando para entender o que estava acontecendo. E eu já cheguei lá com o papelzinho falando, eu tô com câncer, eu vou morrer. E chorei, danei a chorar, chorei muito, assim, copiosamente. Meu pai, com aquela paz que ele é, né? Calma, vai dar tudo certo, Deus está no controle. E eu irritada com a calma dele, e o Bruno lá, todo mundo sem saber o que fazer. Aí falou, meu desespero teve que durar uma noite, porque no dia seguinte eu tinha que correr atrás, né? De ir atrás do médico que ela mandou, de fazer as coisas que eu tinha que fazer.
E em tudo isso eu via a provisão de Deus mesmo, né? Porque até mesmo a questão do convênio que eu não teria mais. Nesse período que eu fiquei internada ali até descobrir, eu já tinha conversado com a minha chefe várias vezes que eu queria ser mandada embora para ficar mais perto do meu filho. E nunca dava certo dela me mandar embora. Mandou um monte de gente embora e eu não mandava. E eu falava, Não gente, chegava a sua não vez. chegava a minha vez. E aí ela tinha falado para mim, Juliana, sexta-feira, dia 14, eu vou conseguir, você vem só para assinar sua demissão, que eu vou conseguir te mandar embora. Quando foi no dia 13, chegou o resultado. Aí no dia 13 eu liguei para ela e contei. E aí ela cancelou minha demissão. Falou, não, eu não vou te demitir nessas condições. Não tenho obrigação de ficar com você aqui, mas você não vai passar por esse Só, processo sem ter esse recurso, né? só abrindo um parênteses aí, acho que eu não lembro se eu te contei isso. Eu lembro que quando a gente recebeu a notícia, né? Logo todo mundo já começou a orar e tudo mais. E aí eu lembro que a Kel me deu um toque, que era pra me falar com o seu irmão, ele estava muito abalado. E aí ele me ligou, falou, cara, quero conversar, as coisas não estão bem e tal. Eu lembro que a gente tinha um ensaio, era um sábado, e a gente chegou mais cedo, a gente sempre fazia isso quando tinha que conversar. E eu lembro que seu irmão é a cópia do seu pai, muito calmo, muito tranquilo. E eu lembro que ele me chamou, ele foi curto e grosso, ele falou, eu tenho duas coisas para te falar. Eu já sabia o que era, mas vamos deixar a pessoa falar, para não... O cara realmente botar para fora, né? Cara, eu tenho duas coisas para te falar, uma coisa ruim, e uma coisa muito boa. Eu falei, ah, cara, manda aí. Cara, a ruim é que minha irmã tá com câncer. Eu falei, tá, mas e a boa? Cara, Jesus vai curar ela. Aí eu falei, mas como você sabe? Ah, não, cara, Jesus já me falou. E, tipo assim, ele tava tão arrasado que ele olhou pra minha cara e levantou. Ah, agora vamos ensaiar. Eu falei, não, mas e aí, mano? Senta aqui, vamos conversar. E, tipo, só pra um parênteses nisso, sabe? O outro lado da moeda, assim. É incrível isso, porque ao mesmo tempo que tinha um medo muito grande, né, do tratamento em si, porque é muito invasivo, é muito além de só perder o cabelo, né? É um tratamento que o remédio que vai te curar é o remédio que está te matando, porque ele não escolhe qual célula ele vai matar, as boas e as ruins, ele só vai atacar para tentar inibir o câncer mesmo, né, a célula que está desregulada ali. E nisso eu vi muito a mão de Deus. Eu lembro que eu recebi a notícia, aí no dia seguinte já foi a Gadinha, a Olivia orar por mim. Aí eu falei, não, agora a Gadinha está orando por mim, o caroço vai sumir, vai dar tudo certo. E aí eu colocava a mão, não sumia. E elas foram orar vários dias na minha casa. E eu falava, não, é agora que Deus vai me curar. Não curou. Eu achava que eu não ia ter que passar pela química, que eu não ia ter que passar por nada. Até o dia que eu entendi, é um processo, e o processo ele tem começo, meio e fim. Então, você vai passar pelo que você tiver que passar. Aí eu aceitei. Foi o dia 15 de julho, foi aniversário do Bruno. Dia 16 de julho, eu fui para minha primeira quimioterapia. E, assim, só fui, né? Deixamos o bebezinho, acho que foi com meu pai, né, nesse dia. E fomos. Chegando lá, não sabia o que esperar, né? Eu sabia que era muito remédio, essa de ataque. Eu cheguei lá 8 horas da manhã e saí 5 horas da tarde. E esse tempo todo tomando remédio. E aí, quando eu recebi a primeira dose do remédio, eu falei, acho que não é tão assim, né? Igual estão falando, não. Estou meio estranha, mas tudo bem. Já fazia um tempo que eu não tinha comido nada, né? Nas primeiras não era para comer. E aí a moça chegou com um biscoito, falou, não, olha, já está muito tempo sem comer, agora pode comer esse biscoito, tomar aqui esse chazinho. E aí eu botei o biscoito na boca, falei, nossa, que biscoito horrível, credo, do que é feito isso? E aí eu falei, não, deixa eu ver que sabor que é esse pra eu nunca comprar. E, tipo, era um biscoito de chocolate delicioso. E na minha boca ele já tinha gosto de chave, assim. Na primeira dose do remédio, o meu paladar já mudou. E eu falei, caraca, vem muita coisa por aí. Né? E ao longo do processo, assim, é algo muito longo, que se eu for falar de tudo, assim, vou tomar muito tempo. Mas ao longo do processo, Deus foi me mostrando que Ele estava comigo, né? Mostrando que por mais que a dor fosse grande, Ele era maior. Por mais que tivesse falta de coisas, Ele ia ser o meu sustento. E ali a gente viveu realmente um período assim de dependência dEle. Né? Porque quando os efeitos começam a aparecer, é muito ruim. E eu tinha um bebezinho que precisava de mim, um bebezinho que dependia de mim para tudo. E tinha dias que eu estava tão fraca que eu não conseguia fazer nada, não conseguia, né, cuidar dele direito. E o Senhor cuidou de nós dois, cuidou de mim, cuidou dele, cuidou da minha casa, nada nos faltou. Mas foi um baque, assim, porque eu não tinha um histórico na família, eu não tinha
uma herança genética para isso, né? Eu fiz aquele exame com o geneticista, ele falou, olha, aqui você deu negativo para todos os genes, então não é uma coisa que foi herdada, não foi uma coisa que você recebeu de alguém ou que você está passando para o seu filho, foi uma loteria inversa e você foi a premiada, né? E eu falei, amém, vamos encarar, porque o que você vai fazer, né? Quando você recebe essa notícia, você tem que aceitar, lógico, tem que chorar, tem que sofrer, mas enxugou a lágrima, é levantar e ir para cima, porque a mente nossa, ela vai ser metade da cura. Isso é real. Precisa estar assim, com o psicológico sempre ali, né, focado na cura, crendo a cada segundo para não sucumbir. Tem um documentário, é muito famoso esse documentário, para quem tem coração mole não assista, eu não vou falar o nome, mas eles pegaram pacientes, não, pegaram presos, né, condenados à pena de morte. E teve um que falaram assim, ó, a gente vai cortar você no seu braço e você vai sangrar até morrer. E aí vendaram o cara, fecharam os olhos dele, vendaram e não cortaram ele. Tipo, passaram um negócio aqui, ele sentiu a dor do corte, mas não cortaram. E deixaram um conta-gota do lado, pingando. Então ele começou a ouvir aquele barulho e ele assimila achando que é o sangue mesmo que está pingando. E essa pessoa realmente morreu. A mente do cara fez ele acreditar que era o sangue dele. Chegou ao ponto que o coração dele parou. Nossa. Então, essa questão da mente que você falou é muito doida, né? E era algo que é muito difícil de manter estável, mas é algo que essa parte eu falo que ela vem totalmente do Senhor. E aí tem o pessoal sem noção, que você já comentou aí, Sim, os curiosos, né? não, aí tem de tudo, né? Tem os curiosos, tem pessoas muito de longe que de repente querem estar perto, algumas realmente vêm por apoio, por empatia. Está passando por isso porque está em pecado, está sendo punido. Várias coisas, muitas mães, né, com o pai pensando, poxa, gente, assim, eu já ouvi isso, eu falo, nossa, que dó, um bebezinho tão novo, não tem nem um ano, vai ficar sem mãe. E coisas assim, né? Que as pessoas não têm noção. E simplesmente blá, 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 e falam, mas em contrapartida eu também recebi muito apoio, também recebi muitas orações, muitas palavras, né, proféticas de cura sobre a minha vida, né, que essa doença ela não seria para me matar, mas seria para glorificar o nome do Senhor, né? E aí a partir do momento que eu tomei posse disso, eu vivi cada dia realmente esperando essa cura, né? Fazendo a minha parte, confiando nos médicos, que Deus colocou médicos incríveis, né, para me atender. Então eu falo, Deus preparou cada pessoa, desde a enfermeira que ia lá furar o acesso para começar a cair a primeira gota de remédio, aos médicos que fizeram as minhas cirurgias, a tudo isso, aos que têm me acompanhado desde então, né? Deus ele tem o modo particular dele de agir. E ele coloca pessoas para serem usadas. Tem médico que nem acredita nele, mas foi usado por ele. Foi usado por ele e é usado por ele para poder curar muitas vidas, né? Para salvar muitas pessoas. E aí foi nisso que eu me apeguei. Foram muitos altos e baixos, muitos momentos assim de realmente falar, Senhor, me leva, que não está dando, porque eu não aguento mais. E o Senhor vinha ali, né, com aquela brisa suave, falando, eu tô aqui e vai dar tudo certo. Até o dia que a cura, de fato, veio, né? É isso que eu ia perguntar. Com certeza, né, teve esses dias que, tipo assim, o dia que você acordou e falou, cara, não vai rolar, eu vou morrer, não vai dar certo. Teve o dia que foi o dia do choque, né, que você recebeu a notícia. Mas qual que foi o dia que teve a virada de chave, assim, dentro de você? Que você sabia, pô, depois disso tudo não é possível, velho, que não vai dar certo, sabe? Porque teve esse dia também, né? Teve. Na verdade, assim, eu acho que eu fui um caminho inverso. Eu tive o primeiro dia de muito choro. Tive muitos meses de muita confiança de que, apesar da dor, Deus estava agindo, Deus estava fazendo, que eu era um milagre. E tomava posse de cada uma dessas palavras. Tem uma noção, assim, o tumor ele tinha cerca de 9 centímetros. Então, ele não tinha como operar. Eu tinha que começar a quimioterapia para quê? Para ele ficar pequeno, para que pudesse operar para ver o que ia fazer, né? Se salva a mama, se não salva, se ele cresceu demais, já vai Cara, começar... um limão.
espalha. Era muito grande, assim, eu acho que quando começou, na última ressonância, ele estava com 9 centímetros, mas ele crescia muito rápido, assim, então, pode ter chegado a 11, a 12, não sei, antes de começar. E aí, durante cada período, né, que a gente faz os ciclos de químio, volta lá, faz a ressonância novamente, faz os exames, e aí, num determinado exame, não constava mais o tumor. E aí eu li aquilo assim, falei, não estou entendendo, eu vou levar para minha médica. E aí minha médica pegou o papelzinho que eu levei para ela, toda vez ela pegava, olha, diminuiu bem, viu, mas ainda tem tantos centímetros, olha, eu acho que a gente vai conseguir preservar alguma coisa, olha, sempre assim. E aí esse último exame ela pegou e ela olhava o papel assim, ela olhava para minha cara, para a cara do Bruno e ficava, uau, uau, nossa, uau. O que é isso, doutora? Ela, resposta completa. O que é resposta completa? Resposta completa quer dizer que a quimioterapia derreteu todo o tumor. Você não tem mais um tumor na sua mama. É considerado uma cura. Mas e agora? Assim, eu falo, cura? E eu já, nossa, glória a Deus. Já pensei, acabou o sofrimento, não vou ter que fazer mais nada. Eu tinha um ciclo de químio para fazer ainda. E aí ela olhando, chamou o outro médico para olhar, eles conversaram entre si. E agora, doutora, estou liberada? Ela, negativo. O tratamento continua igual. Você vai ter que fazer tudo que tiver que fazer. Eu falei, não, mas tudo bem. Glória a Deus, Deus já me curou. Fiquei tão feliz. Fazia tempo que eu não ia para o culto. Vim para um culto de domingo, toda felizinha. Saí do culto, comi um pastel, que eu estava com a alimentação bem restrita, assim, por conta de paladar e tudo mais. E aí fui para casa muito feliz. De madrugada já acordei estranha. Assim, aí quando foi pela manhã, eu já sabia que eu estava com febre. E naquele dia eu falei, eu vou ficar internada. Não contei para ninguém o que estava acontecendo, só chamei minha cunhada para ir para minha casa, né? Eu falei, Dai, o menino está aqui com meu pai, você pode vir aqui ficar com ele? Posso. Arrumei alguém para cuidar do meu filho, montei no Uber e fui para o hospital. Lá, os médicos já começaram a fazer os exames, as defesas muito baixas, né? Porque a gente fica com a defesa muito baixa. E eu fui contaminada por alguma coisa. Não sei se foi no pastel, se foi no ar. Só sei que eu estava com uma infecção braba. E aí, internei, comecei com os antibióticos. E aí, o antibiótico não fazia efeito. E aí, trocou para um outro antibiótico mais forte, não fazia efeito. E eu lá dias e dias, assim, realmente, assim, fraca mesmo. Mesmo com o remédio tomando o tempo todo. E falei, gente, não é possível. Aí eu fiquei brava com Deus. Falei, Senhor, o Senhor me curou de um câncer. O Senhor derreteu um tumor de 9 centímetros na minha mama e vai me matar de virose. Eu não estou acreditando nisso. Não é possível. E aí a doutora chega e falou, olha, é o último ciclo de antibiótico que a gente vai fazer. Se o seu corpo não reagir, se sua defesa não subir, vamos ver o que a gente faz. Mas assim, era mais ou menos isso. Olha, se esse remédio não fizer efeito... Nossa. Segura na mão de Deus e vai. E aí me colocaram num quarto isolado, assim, que aí para mim foi a parte mais dura, porque da outra vez que eu fiquei internada, as pessoas entravam, saíam. Dessa vez era só a enfermeira que ia me dar uma medicação. A minha comida entrava pela portinha, assim, nem a moça que ia servir o almoço, a copeira, ela podia me servir. Então eu fiquei muito isolada mesmo, assim. E aí, foi antes da pandemia. Depois que teve a pandemia, a gente meio que acostumou com essa questão de isolamento. Mas foi antes. Foi antes. E eu fiquei lá sozinha, tipo, como assim? Não posso receber uma visita, não posso receber nada, ninguém. E ali eu fiquei muito triste, comecei a orar. Falei, Senhor, por que você me deixou sozinha? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou sozinha? O Senhor me curou de tanta coisa, o Senhor me fez tanto milagre para me deixar morrer disso. Virei pro lado lá e falei, ninguém vai entrar aqui mesmo? Então tá bom, fiquei deitada lá. Aí nisso entrou uma moça lá, que eu não sei se era assistente social, quem que era, não era uma pessoa que entrava lá habitualmente, a pessoa só entrou lá, e eu, só levantei os olhos assim, bom, não é a pessoa que me traz meu remédio, quem que é essa moça? Aí a mulher começou a orar em línguas lá, catou minha mão, entrou no manto, fazia carinho na minha mão, e falava uns trem lá, e eu falei, meu Deus do céu, que é isso? E ela, por que você está falando que você está sozinha? Você acha que você está sozinha? Nesse momento, tem um exército orando, intercedendo por você. Você não está sozinha e Ele está aqui.
já levantei a mão, comecei a glorificar, agradecer a Deus, orar, agradecer. Tipo, não sabia o que ia acontecer, se o Senhor me levar, se eu ia me recuperar, quantos dias mais ia ficar internada, mas eu sabia que Deus estava ali. Dormi. E essa moça? Nunca mais viu? Nunca mais vi, não sei quem que era. Tem até que perguntar pro pastor Cida, que ele trabalha lá. Inclusive, ele entrava lá às vezes para orar por mim ou para conversar comigo. Mas era uma das poucas pessoas que podia entrar. E não soube quem que era, se era um anjo, uma visão, o que que era. Eu só sei que alguém esteve lá e algo aconteceu. E na manhã seguinte, colheram meu sangue e horas depois eu tive alta. As defesas lá em cima, tudo que tinha que subir, subiu. Nada que tinha que descer, desceu. Plena. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali eu dei continuidade, né? Depois disso, eu ainda tive que passar pela cirurgia para remover a mama, que era algo que eu não queria. E aí tem outras histórias relacionadas a isso também, que Deus me tratou muito, como mulher, como mãe. Muitas coisas aconteceram. Então, passei por tudo que teve que passar. Depois desse episódio, assim, no meu coração, a cura já estava concreta, mesmo sabendo que eu tinha que esperar os 5 anos, né, da cirurgia, dessa remissão. Mas passei por tudo. Após isso, ainda tive a cirurgia, tive que fazer radioterapia, tive que fazer imunoterapia, que eu nem sabia o que era, mais 21 injeção de não sei o quê. E por aí vai, sabe? Foi todo um processo mesmo, mas ali em todo momento o cuidado do Senhor, mostrando que estava comigo e que não tinha me abandonado. E ao ponto dele me fazer entender que se eu morresse ou vivesse, a minha vida era dele. E eu tinha que estar tão Glória a plena, Deus. partindo, quanto ficando. Né, que o meu filho que ficasse, meu marido que ficasse, Deus ia dar um jeito, eles iam sobreviver enquanto a vida é a esperança. Mas essa plenitude que eu tinha que ter, se eu morresse ou se eu vivesse, eu ia estar bem porque eu ia estar com Deus. Né? E quando o Senhor trouxe essa consciência no meu coração, aí eu segui. Aí vai arrancar, arranca. Tem que fazer? Faz. Vai doer? Doa. E assim foram ao longo desses últimos anos, né? Graças a Deus, em dezembro agora de 2024, completaram-se os 5 anos. Então, Oficialmente, pela medicina, oficialmente remida, pelo céu já estava, né? Pela medicina, né? O que o céu já oficialmente. tinha decretado no primeiro ano, agora a medicina pode comprovar. Né? E continuar se cuidando, continuar entendendo que a gente brinca muito, né, pastor, de falar, não, esse ano a gente vai emagrecer, esse ano a gente vai para É, academia. E é algo que o médico falou isso para mim. A cura, ela tá um pouco nisso também. Cuida do seu corpo. Vai fazer uma academia, encontra uma atividade que você gosta de fazer, melhora essa alimentação. E não é uma coisa estética. E aí o Senhor traz isso muito forte no meu coração. Realmente é cuidar do templo do Senhor. A gente tem que amar, assim, se amar como Deus nos ama. E Deus vai ficar jogando porcaria na gente. Deus vai ficar deixando a gente comer qualquer coisa. Deus vai... A gente tem que se amar. Deus, Ele está zelando de nós em toda parte. Por que a nossa parte a gente não quer fazer? É lógico que eu estou muito longe ainda, gente. As 3 barrigas tá aqui. Minha preocupação dos meninos começar a filmar, falei, peraí, quantas barrigas vai aparecer? 1, 2 ou a 3? Mas é isso, cuidar daquilo que Deus nos confiou. E a primeira coisa é essa casinha aqui, né? Se esse corpo ele não estiver saudável, as outras coisas não vão fluir. Se eu não tiver saúde para poder interceder por alguém, se eu não tiver saúde para zelar da minha casa, do meu filho, do meu esposo, para para prestar um bom viver tudo aquilo serviço, que Deus tem pra gente. né? Então a gente tem que parar de negligenciar isso, né? A nossa saúde, porque eu provei na pele que é um dos bens mais preciosos. Assim, se você não tem a saúde em dia, você percebe o quanto falta faz. Muitas vezes eu pensava, nossa, quantas coisas que eu fazia que eu queria estar fazendo agora e estava impossibilitada. E agora que eu tenho essa possibilidade, eu tenho que abraçar, né? Tenho que ir para cima e cuidar dos 3, assim, do corpo, da alma, do espírito, né? De tudo que o Senhor me confiou. Essa questão é muito doido. Glória a Deus pela... Que história, hein? Essa questão de hospital me prende muito. Essa questão de, pô, eu tava lá no quarto e entrou uma pessoa, nem sei quem era. Eu vivi uma experiência na outra ponta, né? Ao contrário. Quando é pequeno já aconteceu de uma pessoa aparecer lá e querer doar sangue pra mim. Minha mãe nem sabe quem é até hoje essa pessoa. Mas eu lembro que o ano passado eu fui... De última hora eu caí de paraquedas, né? Eu fui fazer um velório, porque meu pastor não estava na cidade. E eu fui representar ele em outra cidade. Cheguei lá, tipo, aconteceu tudo errado, assim, atrasou. Eu não gosto, vocês me conhecem, eu sou muito pontual nas coisas. Não gosto de me atrasar, não gosto de atrasar as pessoas.
E eu cheguei muito atrasado no velório, fiz o que tinha que fazer, tal, meus sentimentos, vamos seguir a vida, tal. E aí uma mulher me chamou de canto e ela estava enterrando o cunhado dela. E ela pegou e falou assim para mim assim, pastor, vamos ali no hospital, o hospital do outro lado da rua. Vamos ali orar pela minha mãe está no hospital e ela tá precisando de uma oração, as coisas não estão bem. E eu fui, e na hora que a gente chegou lá, ela falou assim, nossa, você de novo aqui? Aí eu fui, como assim, né? Você de novo aqui? Aí a filha dela, mãe, para de brincar com essas coisas. Não, porque você veio ontem aqui à noite, na hora que os médicos vieram falar comigo, e você ficava ali no canto, só olhando para mim. E depois que os médicos saíram, você veio falar comigo, e você falou que eu ia ter alta hoje. E aí a filha dela falou assim, não, mãe, mas os médicos falaram que você vai ficar internada essa semana inteira. Aí eu peguei, cara, o que estava acontecendo no ar. E eu, tipo, meu Deus, né? Eu peguei. E aí, quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, é problema de vocês. E aí eu fui e brinquei com ela, mas com fundo de verdade. Eu falei assim, não, irmã, não era eu, não. Era Jesus, é que eu sou parecido com ele. E ela deu risada. Na hora que ela acabou de rir, veio a notícia da enfermeira. Ó, ela tá de alta. E eu falei, meu Deus, mano, que loucura, velho. Aí eu fiquei me achando, né? Já liguei pra minha esposa. Falei, amor, a senhora viu Jesus aqui e falou que ele parece comigo. E assim, ela tinha, a mãe dela, a filha dela falou que ela tinha muito desejo de ir pra casa. E ela foi pra casa, ainda ela me chamou. Tinha um culto, tem um culto que acontecia na casa dela. Depois de alguns dias eu fui lá no culto, mesmo não sendo o pastor dela, eu fui lá, tive um tempo com eles. E infelizmente pra gente, ou felizmente pra ela, né, na verdade pra Jesus, ela veio a falecer em dezembro, depois de 2 meses de tudo isso, sabe? E eu falei, pô, caramba, Deus. E aí a gente começa a entender que, tipo, tinha que acontecer algumas coisas, que Deus atendeu o desejo dela. Ela tinha um desejo de voltar para casa e passar mais um tempo com a família, e ela ficou, e depois só que ela veio a falecer, sabe? Mas essas experiências, principalmente em hospitais, é muito doido, que nem você falou, que entrou uma moça lá, e talvez essa moça realmente é uma pessoa, né? E ela tá até hoje. Nossa, um dia Deus me levou para orar para uma moça no quarto do hospital, nem sei nem quem era, eu orei, nem sei se está viva ou não, e tipo, mas é muito doido da maneira que Deus faz, Deus move e as coisas acontecem, né? E nos detalhes, assim, né? Porque daquela internação, naquela fase, naquela circunstância, né? De ficar isolada, de não poder entrar qualquer pessoa. Porque Deus queria fazer dessa forma, para mostrar, filha, eu estou enviando alguém aí, sou eu que estou enviando. E a gente vai no começo da história ainda, né? Porque da questão do filho, o filho não era planejado, e aí veio, e vocês, nossa, mas por que agora? Exatamente. É que assim, para Deus nada é impossível. Eu falo, o Sim, Deus que me deu um claro, filho claro. antes, pô, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Não está nos meus planos, mas Aham. só que assim, a gente sabe que é muito mais complicado depois que você passa por um processo. Tem algumas coisas, né? Tanto que a médica falava, olha, você vai terminar aqui, meu. Pode ser que você entre numa menopausa precoce, pode ser que não. Então, para tudo, você tem que estar preparada. Me convidou a congelar óvulos. E antes, né, de começar a quimioterapia, e eu, tá, como que funciona isso? Ah, então, é um valor assim assado, mas se você doar os seus óvulos para tal projeto, você paga um valor simbólico. Não, não é assim, pastor, é um carro zero para você congelar óvulos. Sério? Não é uma coisa fácil, assim, né? E tem as mães tentantes, enfim, tem todo um processo de quem vive essa rotina, que eu não conheço, não posso falar com propriedade, mas eu vejo algumas pessoas que passam por isso. E é uma coisa que vai investimento, vai dinheiro. Né? E eu falei, doutora, o filho que Deus queria me dar, ele me deu. Eu nem tinha pedido, mas ele me deu melhor do que eu poderia imaginar. Então, se você quiser dar outro, tudo bem, tem que começar, vamos começar. Se não vai ter tempo hábil, né, para pensar nessa questão, para ver recurso, então eu vou começar a medicação. Mas em tudo isso, né, Deus trabalhou. Eu falo que a chegada do Benício, assim, né, e foi muito engraçado. Eu estava grávida, eu recebi uma oração num culto da virada, né, do pastor Marcelo. E foi uma oração, assim, com uma opressão tão grande. Eu chorava, ele chorava. A gente sabia que algo errado estava acontecendo, algo ruim ia acontecer, mas a gente não verbalizava, mas eu sentia e ele sentia. E aí Deus foi orando e ele foi me revestindo para passar por esse período.
Aí, quando veio a internação do B com os primeiros dias de vida, eu falei, não, então era isso, aquela oração esquisita, né? Não foi na virada do ano, não, porque na virada do ano o Benício já tinha nascido. Mas foi algum culto, assim, especial, sabe? Algum culto nesse sentido. Eu recebendo aquela oração, e aí mal sabia eu que era algo mais profundo ainda, que era algo que eu ia ter que passar, que realmente, durante o tratamento, em alguns momentos eu sentia uma angústia, uma opressão parecida com a daquele dia, né? Como se Deus me dando uma amostrinha, você vai passar por coisa parecida com isso, mas eu vou estar contigo. E, entre outros mistérios, outras coisas que Deus foi se revelando. E eu tenho que organizar, alinhar as ideias, as datas, né, para lembrar de tudo que Deus fez. Uma oração que eu faço é, Senhor, que eu não me esqueça de nada do que o Senhor fez, mas que eu me lembre do principal, do que vai atingir outra pessoa, daquilo que vai ser bênção na vida de outra pessoa, né, de aquilo que pode gerar esperança em alguém. Então, que o Senhor me use nesse sentido. Ainda estou muito falha nisso, né, de relatar esse testemunho com mais riqueza de detalhes, de uma forma mais elaborada, mas eu creio que o senhor vai dar o direcionamento para isso. Não, uma coisa que a gente sempre fala aqui, até para a gente finalizar, para toda ferida fechada, Deus tem um ministério que Ele está abrindo, sabe? A gente só pode pregar no lugar onde a gente foi pregado. E até mesmo eu já falei isso pro Bruno, acho que o Bruno futuramente ele vai ajudar muito os homens, né? Que tem que passar esse processo com a esposa. Tipo, é o outro lado, tipo, de poder falar e falar o que tem que fazer. E no seu caso, as mulheres que estão passando por isso, a situação, desde a questão da perca da mãe, até a questão de ter vencido o câncer. E nada melhor do que alguém que já passou por isso. Poder falar assim, eu venci, eu sou um testemunho vivo, Deus me abençoou, as coisas estão acontecendo. Eu até brinco com a Kel, uma brincadeira com muito respeito, claro, né? Mas o mês de outubro é o mês que você é mais requisitado, né? Que as igrejas começam a fazer convite. Sim. E isso é importante, né? Não só outubro, mas o ano inteiro, mas é o mês da prevenção, né? Que o pessoal escolheu aí. Deve ter algum dado científico para ser outubro, não é em vão. Mas você pode ter certeza, toda vez que você abrir a boca para falar sobre isso, vai servir para ser um impulso de ânimo, de cura na vida de alguém. E para toda ferida fechada é um ministério aberto. Para a gente finalizar, o que você quer falar? Considerações finais para quem está em casa assistindo. Obrigada por ter nos ouvido, né? Por ter ficado até aqui. E dizer que o Senhor é o melhor que nós podemos ter. A confiança da salvação nele é o que nós temos de mais precioso. Né? Que nós possamos viver ao ponto de viver com tanta intensidade, mas sem aquele medo de partir. Partir vai ser uma parte do processo. Partir tem que ser uma expectativa nossa de completar a nossa obra no Senhor. Né? Viver, por mais qual seja a enfermidade que você está passando, se a cura vier, que Deus continue sendo Deus na sua vida. Se o processo demorar, que Deus continue sendo Deus na sua vida. Se as portas todas se fecharem, que você tenha a mão do Senhor para segurar. E por mais que elas não se abram ou demorem a se abrir, confie no Senhor. O Senhor está contigo no pior e no melhor momento. A única coisa que você não pode perder, mesmo se você perder a saúde, o dinheiro, o emprego, a família, nunca perca a presença do Senhor. Esteja sempre enraizado nele e viva e seja feliz. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, Ju, por esse tempo de mesa, tempo de conversa. Creio que vai ser bênção na vida de muita gente aí. Em nome de Jesus. Que Amém. Esse episódio possa ter abençoado a sua vida, a sua história. Compartilhe aí. Tem mais episódios aqui da temporada do Identidade. Gente, tem de tudo. Tem desde o rapaz que quebrou o pescoço. Tem um menino que passou situações difíceis também na gestação da esposa. Tem a menina que foi expulsa da igreja. Tem um combo perfeito aqui, ó. Esse pessoal aqui que está andando comigo tem que parar de arrumar essas confusão, mas Deus está abençoando, está honrando. E eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Se você se identificou com a história da Ju em alguma parte, ou conhece alguém que está passando algum processo semelhante,
que a Ju está enfrentando, manda um corte desse vídeo, manda o link desse vídeo para essa pessoa aí, que vai ser bênção. Você acha a gente também no nosso Instagram, Vida Nova ICB, lá tem eu, tem a pastora Ju, tem mais uma galera aqui da nossa igreja. Lembrando também, vai garantir sua camiseta da nossa coleção Bem-vindo ao Novo, o link está aí embaixo. Deus te abençoe e até a próxima. Tamo junto. É nóis.